O foco da nossa investigação nesta noite recai sobre uma localização que desafia a lógica terrestre. Um ponto situado não no vácuo do espaço exterior, mas encravado na própria crosta do nosso planeta. A superfície lunar, mapeada e visitada, é menos estranha à compreensão humana do que o abismo que existe agora sobre as águas do Pacífico. O destino é a depressão topográfica mais extrema da litosfera, a Fossa das Marianas. Este local não representa apenas uma imersão na escuridão, mas uma descida a um arquivo geológico que a humanidade mal começou a catalogar. A exploração aqui proposta transcende a simples observação. Trata-se de uma análise forense de um ambiente onde a física opera em extremos. Investigaremos as anomalias acústicas metálicas que reverberam nas paredes de sedimentos, os avistamentos não confirmados de fauna vertebrada em zonas letais e os paradoxos biológicos de organismos compostos de estruturas transparentes, verdadeiras entidades de vidro que entrariam em colapso estrutural imediato se removidas de seu habitat pressurizado. E, inevitavelmente, confrontarei-nos à evidência material da onipresença humana, o polímero sintético, o saco plástico, que colonizou o ponto mais remoto da Terra antes de qualquer ocupação biológica humana permanente. A Fossa das Marianas estende-se como uma cicatriz em forma de crescente no assoalho do Oceano Pacífico Ocidental. Geograficamente, localiza-se a leste das Ilhas Marianas, perto de Guam, estendendo-se por aproximadamente 2.550 quilômetros de comprimento, mas com uma largura média de apenas 69 quilômetros. Esta desproporção entre comprimento e largura denota sua natureza tectônica violenta. Não é um buraco isolado, mas a fronteira de colisão entre duas placas gigantescas da crosta terrestre. O ponto mais profundo conhecido, o Challenger Deep, atinge uma profundidade de aproximadamente 10.994 metros, com uma margem de erro vertical de algumas dezenas de metros. Para contextualizar esta magnitude em termos físicos, se o Monte Everest fosse invertido e inserido nesta depressão, seu pico ainda estaria submerso por mais de 2 quilômetros de água. A magnitude desta profundidade cria um isolamento quase hermético do resto da biosfera. A existência deste abismo é uma consequência direta da dinâmica planetária que ocorre há milhões de anos. A crosta terrestre não é estática, ela se renova e se destrói continuamente. A Fossa das Marianas é o resultado visível de uma zona de subducção, onde a placa do Pacífico mais antiga, fria e densa, colide com a placa das Filipinas, que é menor e menos densa. A física dita que a placa mais pesada deve ceder. Assim, a placa do Pacífico mergulha inexoravelmente em direção ao manto terrestre, curvando-se em um ângulo íngreme e arrastando consigo o fundo do oceano. Este processo de mergulho não é suave. É um mecanismo de trituração geológica que esculpe a topografia em forma de V profundo, criando um ambiente isolado onde a luz solar jamais penetra. A zona afótica, onde a escuridão é perpétua, começa muito acima, deixando os 11 quilômetros inferiores em um estado de noite eterna que dura desde a formação dos oceanos. O isolamento geográfico e a hostilidade ambiental tornaram a fossa um dos últimos refúgios de mistério genuíno. Enquanto a exploração espacial capturou o imaginário coletivo com a promessa de novos mundos, a exploração hadal, referente às profundezas superiores a 6.000 metros, permaneceu estagnada por décadas. A Lua foi conquistada porque o vácuo é um desafio de contenção interna. A pressão zero externa é manejável pela engenharia aeroespacial. O abismo oceânico apresenta o desafio oposto e muito mais destrutivo, a intrusão de força externa. A fossa não é um vazio a ser preenchido, é uma entidade física que exerce resistência ativa contra qualquer intrusão. A cada metro descendente, a massa de água acima atua como uma barreira física intransponível para a biologia de superfície e para a maioria dos materiais de engenharia convencionais. A percepção pública sobre este local permanece nebulosa, alimentada por ficção e dados escassos.
A realidade tangível da Fossa das Marianas, no entanto, é mais estranha do que a especulação. Não é um deserto estático, é um sistema dinâmico onde a geologia ativa interage com uma biologia adaptada a pressões que pulverizariam o concreto. A temperatura da água no fundo oscila levemente acima do congelamento, entre 1 e 4 graus Celsius, mantida líquida apenas pela salinidade e pela pressão extrema. Neste ambiente, a água atinge densidades que alteram a propagação do som e a solubilidade dos gases. É um laboratório natural de física de alta pressão, escondido sobre uma camada impenetrável de oceano que protege seus segredos com a eficácia de uma barreira planetária. A descida a este local não é apenas um movimento vertical, é uma transição a um estado da matéria que a superfície desconhece. A civilização moderna opera sob a premissa de que o mundo é um enigma resolvido. A onipresença de ferramentas de geolocalização e mapas digitais acessíveis em dispositivos móveis cria uma ilusão cognitiva de onisciência. Acreditamos que satélites em órbita baixa varrem cada centímetro quadrado do globo, catalogando cada rua, cada curso d'água e cada variação topográfica com precisão absoluta. Essa percepção é a grande mentira sustentada pela tecnologia de superfície. A realidade cartográfica do planeta Terra é fragmentada. Nossos mapas detalhados terminam abruptamente na linha da costa. O que é apresentado como o fundo do oceano em softwares de visualização global é, na maioria das vezes, uma interpolação artística baseada em dados gravitacionais de baixa resolução, não uma imagem real do terreno. A barreira para o mapeamento oceânico é a própria física da água. As ondas eletromagnéticas, como as de rádio e luz, que permitem o funcionamento de radares e câmeras de satélite, são absorvidas quase instantaneamente pela água do mar. A luz penetra apenas alguns centenas de metros. O radar reflete na superfície. Consequentemente, não podemos ver o fundo do mar do espaço da mesma forma que vemos a superfície de Marte ou da Lua. A topografia do planeta vermelho é conhecida com maior resolução do que o assoalho dos nossos próprios oceanos. Para mapear a Fossa das Marianas, a tecnologia precisa mudar do espectro eletromagnético para o acústico. O som é a única radiação que viaja eficientemente através da densidade da água salgada. O mapeamento real depende de sonares de varredura lateral e ecobatímetros multifeixe, instrumentos que devem ser transportados por navios na superfície ou rebogados logo acima do fundo. O processo é lento, caro e logisticamente complexo. O navio emite um pulso sonoro que viaja até o fundo, reflete e retorna. O tempo de trânsito calcula a profundidade. No entanto, o feixe de som se expande à medida que desce. A uma profundidade de 11.000 metros, a pegada de um único pulso de sonar é vasta, cobrindo uma área grande demais para distinguir pequenos detalhes. O resultado é uma imagem borrada, uma pintura impressionista, em vez de uma fotografia técnica. Objetos do tamanho de um edifício podem permanecer invisíveis nesses mapas de baixa resolução. A Fossa das Marianas é a prova definitiva dessa cegueira tecnológica. Durante anos, a profundidade exata foi objeto de debate, variando conforme a calibração dos instrumentos e a salinidade da água que afeta a velocidade do som. A primeira medição confiável, realizada pelo HMS Challenger em 1875, usou uma corda ponderada, um método rudimentar que, surpreendentemente, chegou perto da realidade. Hoje, mesmo com a tecnologia mais avançada, grandes seções da fossa permanecem mapeadas com uma resolução de apenas 100 metros por pixel. Em contraste, temos mapas da superfície lunar com resoluções de centímetros. Existem montanhas submarinas, falhas geológicas e vulcões de lama inteiros dentro da fossa que nunca foram vistos ou nomeados. Essa falta de dados precisos significa que o mapa que visualizamos é uma construção teórica. Quando olhamos para a representação azul escura da fossa, estamos vendo uma estimativa, um modelo matemático preenchendo os vazios entre linhas de sondagem esparsas. A Fossa das Marianas resiste à vigilância.
Ela mantém sua geografia oculta sob trilhões de toneladas de água que bloqueiam nossos sensores mais sofisticados. A ilusão de que controlamos ou conhecemos nosso planeta se desfaz na borda da plataforma continental. O abismo é um lembrete físico de nossa limitação sensorial e tecnológica. O que reside nessas zonas não mapeadas, sejam formações geológicas anômalas ou ecossistemas inteiros, permanece fora dos registros oficiais, existindo na vasta lacuna de dados que cobre 70% da esfera terrestre. A exploração deste local exige, portanto, uma humildade científica rara. Devemos admitir que a Terra ainda possui terra incógnita. As cartas náuticas modernas trazem avisos de dados incompletos em vastas áreas do Pacífico. A fossa não é apenas um local difícil de visitar, é um local difícil de definir. A escuridão ali não é apenas a ausência de fótons, é a ausência de informação. Cada expedição que desce com sonares de alta frequência ou câmeras revela que o mapa anterior estava errado, que as profundidades eram diferentes, que as encostas eram mais íngremes ou que existiam estruturas onde o mapa mostrava um plano vazio. A Fossa das Marianas é um território que se reescreve a cada visita. A razão primordial para a nossa ignorância sobre a Fossa das Marianas pode ser resumida em uma única grandeza física: pressão hidrostática. Na superfície, a biologia humana evoluiu sobre o peso de uma única atmosfera, aproximadamente 1 kg de força por centímetro quadrado. É uma carga constante, mas negligenciável para a nossa estrutura interna. Ao iniciar a descida na coluna d'água, essa realidade muda com uma progressão aritmética fatal. A cada 10 metros de profundidade, o oceano adiciona o peso equivalente a mais uma atmosfera inteira sobre o objeto submerso. A acumulação dessa força é implacável e escala rapidamente para níveis que desafiam a integridade estrutural da matéria conhecida. No fundo do Challenger Deep, a 11.000 metros, a pressão atinge níveis superiores a 1086 bar, ou mais de 8 toneladas de força por polegada quadrada. Para visualizar essa magnitude de forma objetiva, imagine o peso de um elefante africano adulto equilibrado inteiramente sobre a área de uma moeda de 1 centavo, ou sobre a unha do seu polegar. Essa força não é aplicada apenas de cima para baixo, mas de todas as direções simultaneamente, buscando qualquer falha microscópica, qualquer bolsa de ar, qualquer fraqueza material para iniciar uma implosão catastrófica. A pressão é o agente dominante neste ambiente, ditando tudo desde a geologia até a bioquímica. A essa profundidade, a própria água do mar comporta-se de maneira diferente. Embora os líquidos sejam geralmente considerados incompressíveis na física clássica de baixa pressão, a força no fundo da fossa é tão extrema que a densidade da água aumenta em cerca de 4,96%. Isso significa que 11 quilômetros de água no fundo da Fossa das Marianas ocupam menos espaço do que ocupariam na superfície. Se a gravidade e a pressão não comprimissem a água dessa maneira, o nível do mar global seria dezenas de metros mais alto. A termodinâmica e a química também são alteradas. O ponto de ebulição e congelamento de fluidos muda, e reações químicas que seriam impossíveis na superfície tornam-se viáveis ou até aceleradas. O efeito dessa pressão sobre objetos manufaturados é devastador. Submarinos militares convencionais, feitos de aço de alta resistência, seriam esmagados como latas de alumínio muito antes de atingirem a metade do caminho para o fundo. O casco de pressão colapsaria violentamente assim que o limite de escoamento do metal fosse excedido. Para sobreviver à zona Hadal, os veículos devem adotar geometrias perfeitas, geralmente esferas, que distribuem a tensão uniformemente. Qualquer desvio da esfericidade perfeita cria um ponto de concentração de tensão que resultará em falha imediata. Materiais exóticos como espuma sintática, cerâmicas avançadas e aliados de titânio grau 5 são obrigatórios, pois o aço comum torna-se pesado demais ou fraco demais para a tarefa. A pressão também afeta a matéria orgânica. O corpo humano, composto majoritariamente de água, teoricamente não seria esmagado da mesma forma que uma caixa oca cheia de ar, pois a água interna equalizaria com a externa. No entanto, a diferença de densidade entre os tecidos, os ossos e as cavidades cheias de gás, como pulmões e seios nasais, resultaria em trauma mecânico imediato e fatal. Mais profundamente, a nível molecular, a alta pressão distorce a forma das proteínas e das membranas celulares, impedindo as funções vitais básicas.
Enzimas deixam de funcionar. O DNA pode ter dificuldade em replicar-se. A pressão força as moléculas de água para dentro das estruturas proteicas, desmontando-as. Por isso, a Fossa das Marianas é um ambiente de exclusão. A Lua é um vácuo, um ambiente passivo, que requer que tragamos nossa própria atmosfera. A fossa é um ambiente ativo e agressor. Ela é impura contra a intrusão com uma violência física constante. A engenharia necessária para manter um ser humano vivo a 11 mil metros é, em muitos aspectos, mais exigente do que a necessária para mantê-lo no espaço. No vácuo, a diferença de pressão é de apenas uma atmosfera, 1 bar interno contra 0 bar externo. No fundo da fossa, a estrutura deve suportar uma diferença de mais de 1000 atmosferas. Uma falha no espaço pode levar minutos para matar através da asfixia. Uma falha no fundo da fossa resulta em aniquilação instantânea, onde a matéria biológica é incinerada pela compressão adiabática do ar e pulverizada pela injeção de água em microsegundos. O abismo não perdoa erros matemáticos. Ao projetarmos mentalmente a imagem da profundidade abissal, associamos instintivamente a ausência de luz à ausência de som. A lógica humana sugere que, em um local onde a vida é escassa e a estagnação parece perpétua, deve reinar um silêncio absoluto, uma quietude sepulcral intocada por eras. Essa presunção de silêncio, assim como um mapa incompleto, é fundamentalmente incorreta. Pesquisas acústicas recentes revelaram que a Fossa das Marianas não é um túmulo silencioso. Pelo contrário, trata-se de um dos ambientes sonoros mais complexos e ruidosos da hidrosfera. Quando oceanógrafos submergiram hidrofones de titânio encapsulados para resistir à pressão esmagadora, a expectativa era registrar uma linha base de ruído quase nula. O resultado foi um choque de dados. Os sensores foram saturados por uma cacofonia constante e multifacetada. A explicação para esse fenômeno reside na física da propagação de ondas em meios líquidos sob estresse. A interação única entre a pressão extrema, a baixa temperatura e a salinidade cria uma camada específica na coluna de água conhecida como canal SOFAR, Sound Fixing and Ranging, ou canal de som profundo. Este extrato atua como um guia de ondas natural, uma fibra óptica planetária para vibrações acústicas. O som que entra neste canal é refratado de volta para o centro da camada, impedido de dissipar-se na superfície ou ser absorvido pelo fundo. Consequentemente, as ondas sonoras viajam horizontalmente por milhares de quilômetros com uma atenuação de energia incrivelmente baixa. A fossa funciona, na prática, como uma câmara de eco global, capturando e preservando ruídos gerados a oceanos de distância. Os hidrofones instalados no Challenger Deep ouviram primeiramente a própria geologia em movimento. O som predominante é um gemido de baixa frequência, constante e visceral, o som das placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas se triturando mutuamente. É o áudio da litosfera sendo destruída e reciclada em tempo real, um processo de subducção que gera um ruído de fundo perpétuo pontuado pelos estrondos graves de terremotos submarinos ocorridos a hemisférios de distância. A Terra, nessas profundidades, nunca para de gritar geologicamente. Além disso, o canal captura os fantasmos acústicos da atividade humana na superfície. O zumbido de cavitação das hélices de navios cargueiros e superpetroleiros que navegam a 11 quilômetros acima penetra a água e é aprisionado no abismo, criando uma poluição sonora contínua, um smog aditivo industrial que permeia o local mais remoto do mundo. A biologia também contribui para essa orquestra sombria. As vocalizações complexas de baleias, especificamente os chamados de baixa frequência de baleias azuis e comuns, viajam distâncias intercontinentais através deste canal. Um chamado emitido no Pacífico Norte pode ser detectado com clareza cristalina no fundo da fossa, preso na armadilha acústica. Mas são as anomalias, os sons que desafiam a categorização imediata, que alimentam o mistério. Durante décadas, a comunidade científica foi assombrada pelo Bluk,
um som ultragrave de amplitude maciça, captado em 1997 por hidrofones espalhados por 5.000 quilômetros. A assinatura sonora sugeria uma origem orgânica, mas a escala exigiria uma criatura muitas vezes maior que a maior baleia conhecida, a baleia azul. A explicação final, embora menos fantástica que um monstro, foi igualmente impressionante. Tratava-se do som cataclísmico de uma plataforma de gelo antártica fraturando-se, um evento de criocismo cuja energia atravessou o globo. Mais recentemente, entre 2014 e 2015, veículos planadores acústicos autônomos na Fossa das Marianas registraram um novo enigma, o biotwang. Diferente do bloop, este som era complexo, simpético e repetitivo. Durava cerca de 3 segundos, começando com um gemido grave semelhante a uma sirene de nevoeiro e culminando com um pulso metálico de alta frequência que muitos compararam aos sons de naves de ficção científica. A análise espectrográfica não coincidia com nenhuma vocalização conhecida de cetáceos ou peixes. A teoria dominante atual propõe que seja um chamado nunca antes documentado de uma baleia mink, mas a natureza mecânica e metálica do som mantém o ceticismo vivo. O abismo parece ter seu próprio dialeto, uma linguagem de pressão e metal que ainda estamos tentando decifrar, onde os ecos de terremotos se misturam com os chamados de leviatãos invisíveis. A mente humana abomina o vácuo de informação e tende a preenchê-lo com monstros. Quando confrontamos um abismo insondável, nossa psicologia projeta nele predadores supremos. Na cultura popular contemporânea, essa ansiedade manifesta-se na figura do megalodon, o Todos Megalodon. A narrativa é sedutora, um tubarão pré-histórico de 20 metros, uma máquina de matar perfeita que dominou os oceanos do Mioceno e Plioceno, teria supostamente escapado da extinção, refugiando-se na única zona inexplorada do planeta. A ideia de que a Fossa das Marianas atua como um mundo perdido subaquático, preservando a megafauna extinta, é um tropo recorrente, mas colide violentamente com as leis fundamentais da termodinâmica biológica. A barreira para a existência de um predador colossal e ativo como o megalodon na zona Hadal não é apenas a pressão, mas a fome. A ecologia profunda é regida por um orçamento energético brutal. O megalodon era, segundo todas as reconstruções paleontológicas, um animal de metabolismo elevado, exigindo quantidades massivas de calorias para sustentar sua massa corporal e termorregulação. A Fossa das Marianas, em contraste, é biologicamente classificada como um deserto oligotrófico extremo. A densidade de biomassa disponível é ínfima. A vida ali sobrevive de migalhas, da neve marinha que cai das camadas superiores. Não existem grandes cardumes, não existem baleias residentes para servirem de presa. Um predador de topo com as necessidades calóricas de um megalodon morreria de inanição em questão de dias. A física da energia trófica torna sua sobrevivência impossível. Não há combustível suficiente no ecossistema para manter tal motor biológico funcionando. No entanto, a noção de gigantes no fundo do mar não é inteiramente fictícia. A Fossa das Marianas é, de fato, o lar de criaturas descomunais, mas elas não são os monstros ágeis e dentados da nossa imaginação. Ocorre ali um fenômeno evolutivo real, denominado gigantismo de águas profundas. Sob a influência da pressão extrema, das baixas temperaturas e da escassez de recursos, certos grupos de invertebrados, que na superfície são minúsculos, atingem proporções perturbadoras. Não são tubarões, mas anfípodes e isópodes, parentes distantes dos camarões e dos bichos de conta. O exemplo mais notável é a Alicella gigantea, um anfípode supergigante. Enquanto seus primos de superfície medem milímetros, esses necrófagos abissais crescem até o tamanho de um sapato humano ou de um gato doméstico. Eles enxamem o fundo como insetos blindados brancos e inchados. As razões para esse gigantismo são objeto de debate científico intenso.
A hipótese de Kleiber sugere que o metabolismo basal desacelera drasticamente no frio, permitindo que os animais vivam muito mais tempo e continuem crescendo indefinidamente, já que não há predação significativa para interromper seu ciclo. Outra teoria, a do tamanho celular, propõe que a pressão obriga as células a serem maiores para acomodar mecanismos bioquímicos de resistência, resultando em um organismo macroscópico maior. Além disso, o tamanho aumentado confere uma vantagem tática na economia da fome do abismo. Um corpo maior possui maior capacidade de armazenamento de lipídios e reservas energéticas. Isso permite que esses necrófagos sobrevivam a jejuns que duram meses ou anos, aguardando a queda fortuita de uma carcaça vinda de cima. Quando o alimento chega, o tamanho permite que dominem a carcaça rapidamente, consumindo volumes massivos antes que outros competidores cheguem. Portanto, os gigantes da fossa não são reis caçadores, mas sim oportunistas pacientes, monstros inchados pela lentidão do tempo e pela necessidade de estoque, vagando na escuridão eterna em busca de restos. A realidade biológica substituiu o terror do dente afiado pelo horror da anatomia distorcida e do metabolismo glacial. A especulação teórica e o sensoriamento remoto têm limites. Para compreender a realidade visceral da Fossa das Marianas, a humanidade precisava estar fisicamente presente no fundo. Essa ambição materializou-se em 23 de janeiro de 1960, no auge da Guerra Fria, uma era definida pela conquista de fronteiras extremas. Enquanto a corrida espacial visava o céu, a Marinha dos Estados Unidos financiou a missão Projeto Necton. O veículo não era um submarino convencional, mas um batiscafo chamado Trieste, projetado pelo físico suíço Auguste Piccard. A engenharia do Trieste era engenhosa e primitiva. Funcionava como um dirigível subaquático. Em vez de hélio, usava gasolina de aviação, que é menos densa que a água e praticamente incompressível, para gerar flutuabilidade positiva. Pendurada sob esse tanque de combustível massivo estava uma pequena esfera de pressão de aço forjado, fabricada pela aciaria Krupp, na Alemanha. Dentro dessa esfera de aço, com paredes de 12,7 centímetros de espessura, estavam dois homens, Jacques Piccard, filho do inventor, e o tenente da Marinha Don Walsh. O espaço interno era claustrofóbico, repleto de equipamentos analógicos, válvulas e medidores, mal permitindo que se sentassem. A descida ao Challenger Deep foi uma queda livre controlada que durou quase 5 horas. À medida que desciam, a luz do sol desapareceu, substituída pela bioluminescência passageira e finalmente pelo negrume absoluto. A temperatura dentro da cabine despencou, transformando a cabine em uma geladeira úmida. A 9.000 metros de profundidade, na zona onde a pressão já ultrapassava qualquer limite conhecido pela engenharia naval, ocorreu o incidente que definiu a missão. Um estrondo violento, seco e ensurdecedor reverberou através do casco de aço. A esfera inteira sacudiu como se tivesse sido atingida por um torpedo. Piccard e Walsh, isolados de toda a humanidade por 9 quilômetros de água, entreolharam-se no escuro. A morte naquela profundidade seria instantânea. A implosão ocorreria mais rápido do que o sistema nervoso humano pode processar a dor. Eles verificaram freneticamente os instrumentos. Não havia vazamento de água. O casco principal aguentara. A fonte do ruído foi localizada visualmente através da pequena janela de observação cônica, feita de plexiglass. A janela externa do túnel de entrada, uma estrutura não crítica para a integridade da esfera de vida, havia sofrido uma fratura por estresse. Uma rachadura visível cruzava o acrílico sob a pressão de quase 1 tonelada por centímetro quadrado. Apesar do dano e do risco incalculável de um colapso em cadeia, eles tomaram a decisão de continuar. Desceram por mais 1.000 metros, adentrando a terra incógnita final. Às 13h06, o Trieste tocou suavemente o fundo. O impacto levantou uma nuvem de sedimento fino, descrita por Walsh como terra de diatomáceas, uma poeira branca e leitosa, composta pelos esqueletos microscópicos de plâncton acumulados por milhões de anos. Quando a poeira assentou, iluminada pelos holofotes de vapor de mercúrio, eles viram o fundo do mundo, uma planície desolada e plana. E então,
o impossível. Ambos os exploradores relataram com convicção absoluta a presença de um peixe. Descreveram-no como um peixe chato, semelhante a um linguado ou solha, com cerca de 30 centímetros de comprimento e 2 olhos funcionais na parte de cima da cabeça. O animal, perturbado pela luz e pela máquina, ondulou e afastou-se para a escuridão. Este avistamento tornou-se o santo graal e a maior controvérsia da biologia marinha profunda. Teoricamente, peixes vertebrados não deveriam existir a 11 mil metros. A bioquímica óssea e proteica falharia. Nenhum robô ou mergulho subsequente jamais confirmou a existência de tal peixe nessa profundidade específica. A ciência moderna postula que Picard e Walsh provavelmente viram um pepino do mar gelatinoso que mimetizava a forma de um peixe. Contudo, o testemunho ocular dos pioneiros permanece inabalável. Eles foram os primeiros a chegar, e o que viram sugere que a vida pode ter encontrado caminhos que nossos modelos laboratoriais ainda não conseguem prever. Aquele momento, com o vidro rachado e a visão de uma criatura impossível, selou a Fossa das Marianas não como um buraco morto, mas como uma fronteira viva. Um hiato de 52 anos separou a primeira visita humana ao Challenger Deep da segunda. Durante meio século, a tecnologia aeroespacial avançou a passos largos, colocando 12 homens na superfície lunar e estações orbitais permanentes no vácuo, enquanto o ponto mais profundo do oceano permanecia intocado, visitado apenas por sondas robóticas esporádicas. O retorno humano ocorreu apenas em 2012, impulsionado não por uma agência governamental ou imperativo militar, mas pela obsessão singular de um indivíduo da iniciativa privada, o cineasta e explorador James Cameron. A engenharia da nova missão refletia a evolução dos materiais compostos e da hidrodinâmica. O veículo, batizado de Deep Sea Challenger, rompia radicalmente com o design do Trieste. Não era um balão de gasolina desajeitado, mas um torpedo vertical de 7,3 metros, verde fluorescente, projetado para cortar a coluna d'água com eficiência balística. A descida, que levara 5 horas em 1960, foi reduzida drasticamente. O submersível caiu através da escuridão a uma velocidade terminal controlada de 150 metros por minuto. A arquitetura da missão impunha uma mudança psicológica fundamental. Enquanto Picard e Walsh compartilharam o confinamento e o medo, Cameron desceu em isolamento total. A esfera do piloto, construída em aço de alta resistência com paredes de 6,4 centímetros, era um casulo de ergonomia mínima. O diâmetro interno de 109 centímetros impedia a extensão completa dos membros. O piloto permanecia em posição fetal, cercado de telas de monitoramento e controles atmosféricos. À medida que o veículo cruzava as zonas bate-pelágica e abissopelágica, a desconexão com a realidade da superfície tornava-se absoluta. Cameron tornou-se literalmente o ser humano mais isolado do sistema solar. Astronautas na Estação Espacial Internacional, orbitando a 400 km de altitude, mantêm contato visual constante com a biosfera azul da Terra. O piloto do Deep Sea Challenger, a 11 km de profundidade, contemplava apenas o negrume opressivo através de uma vigia de acrílico cônica, testemunhando uma solidão que transcendia o físico e adentrava o existencial. Ao pousar no fundo, a experiência sensorial divergiu dos relatos anteriores. O sistema de iluminação LED de alta potência revelou uma paisagem lunar desprovida de características marcantes, uma planície de lodo calcário estendendo-se até o horizonte limitado pela luz. Cameron não avistou o peixe lendário de 1960. A fauna visível limitava-se a anfípodes minúsculos e holotúrias translúcidas. No entanto, a missão capturou uma imagem que redefiniu nossa compreensão do alcance humano, não pela maravilha, mas pela tragédia ambiental. Em meio ao sedimento virgem, intocado por correntes fortes ou perturbações geológicas por milênios, repousava um objeto inconfundível, um saco de plástico. A descoberta possui um peso simbólico e científico devastador. O polímero sintético, inventado há pouco mais de um século, venceu a própria humanidade na corrida para o fundo do mundo. O artefato não precisou de tecnologia de ponta, financiamento milionário ou escudos de pressão. Ele obedeceu passivamente à gravidade e às correntes de convecção, derivando lentamente através das camadas oceânicas até sedimentar-se no ponto de entropia máxima.
A presença de detritos antropogênicos na zona Hadal anula o conceito de natureza virgem. Provou-se que a biosfera é um sistema fechado e contínuo. Não existem barreiras físicas que impeçam a migração de poluentes da superfície para o abismo. A Fossa das Marianas, anteriormente considerada um santuário inacessível, revelou-se o dreno final do planeta, o ponto de convergência gravitacional para os rejeitos indestrutíveis da civilização industrial. O plástico tornou-se parte da estratigrafia geológica do fundo do mar. A análise posterior de amostras de água e fauna coletadas por sondas robóticas na mesma região confirmou a onipresença da contaminação. Anfípodes capturados no Challenger Deep apresentaram níveis detectáveis de microplásticos e poluentes orgânicos persistentes, os POPs, como PCBs, em seus tecidos digestivos. Essas substâncias banidas na superfície há décadas acumulam-se no tecido adiposo das criaturas abissais. O isolamento geográfico da fossa atua paradoxalmente como uma artrape tóxica. Uma vez que os poluentes entram na zona de subducção, não há mecanismo natural eficiente para removê-los. Eles circulam, bioacumulam-se e integram-se à cadeia alimentar mais remota da Terra. A exploração de Cameron, portanto, não encontrou monstros antigos, mas refletiu a imagem grotesca da própria sociedade que o enviou. A terminologia fossa sugere uma estrutura estática, uma vala escavada e inerte. A realidade geofísica é diametralmente oposta. A Fossa das Marianas é uma cicatriz ativa, o local visível de uma colisão planetária em câmera lenta que ocorre há mais de 50 milhões de anos. Trata-se de uma fronteira convergente de placas tectônicas, uma zona de subducção onde a litosfera da Terra é consumida e reciclada. A placa do Pacífico, uma laje de crosta oceânica antiga, fria e densificada pelo tempo, move-se inexoravelmente para o oeste. Ao encontrar a placa das Filipinas, que é comparativamente mais jovem e leve, a física dita o resultado. A placa mais pesada deve afundar. Ela dobra-se e mergulha no manto terrestre, arrastando o fundo do mar consigo e criando a depressão topográfica abissal. A velocidade desse processo é enganosamente lenta, medida em centímetros por ano, comparável ao crescimento das unhas humanas. Contudo, a massa envolvida confere ao movimento uma energia cinética colossal. A descida da placa não é um deslizamento lubrificado e suave, é um processo mecânico de atrito extremo, trituração e deformação elástica. As placas travam, as asperezas das rochas engancham-se umas às outras, resistindo ao movimento contínuo impulsionado pelas correntes de convecção do manto. Durante décadas ou séculos, a tensão acumula-se nessas zonas de bloqueio. A rocha armazena energia potencial como uma mola planetária comprimida. Quando a tensão excede a resistência de cisalhamento da rocha, ocorre a ruptura. A falha resulta em um Megathrust Earthquake, ou terremoto de mega impulso, libertando a energia acumulada em segundos. A Fossa das Marianas é o berço de terremotos de foco profundo. Sismógrafos registram tremores originados a centenas de quilômetros abaixo do leito marinho, na zona de Wadat Benioff, onde a placa subductada penetra o manto quente. A existência desses sismos profundos representa um paradoxo para a geologia clássica. Nessas profundidades, a pressão e a temperatura são tão elevadas que a rocha deveria comportar-se de maneira dúctil, fluindo como plástico aquecido em vez de quebrar como vidro frágil. A persistência de falhas quebradiças sugere mecanismos minerais complexos, possivelmente envolvendo a transformação de fase de minerais hidratados como a serpentina, que libertam água na estrutura cristalina e fragilizam a rocha instantaneamente, permitindo o deslizamento catastrófico. A consequência mais aterrorizante dessa dinâmica tectônica é a geração de tsunamis. Como a zona de subducção é subaquática, a deformação vertical do fundo do mar durante um terremoto age como um pistão gigante. Se a placa superior chicoteia para cima ao ser liberada, ela desloca toda a coluna de água situada acima dela, quilômetros cúbicos de oceano sendo empurrados para a superfície. A energia potencial gravitacional dessa água deslocada converte-se em ondas de choque horizontais que viajam à velocidade de um jato comercial. A fossa, portanto, não é apenas um buraco, é um motor de destruição latente.
A geometria íngreme das paredes da fossa também a torna propensa a deslizamentos de terra submarinos massivos, eventos que podem gerar tsunamis locais devastadores sem aviso sísmico prévio. Além da destruição, a subducção é o motor químico do planeta. A placa que mergulha carrega consigo sedimentos encharcados de água e minerais carbonáticos. Ao atingir profundidades onde o calor é intenso, esses materiais volatilizam-se, transformando-se em magma que sobe para alimentar os vulcões do Arco das Marianas, paralelos à fossa. É um ciclo de reciclagem elementar. A crosta velha é destruída, seus componentes são fundidos e expelidos novamente como nova terra e gás atmosférico. A Fossa das Marianas é essencialmente a boca de um forno planetário, o local onde a superfície da Terra morre para renascer, operando numa escala de tempo e violência que torna a presença humana irrelevante. A energia geotérmica liberada pela subducção não alimenta apenas vulcões na superfície. Ela vaza diretamente para o abismo, criando anomalias químicas que desafiam as definições terrestres de ambiente habitável. No vulcão submarino NW Fuku, situado no Arco das Marianas, pesquisadores descobriram um fenômeno único no sistema solar, a fonte Champagne. A 1.600 metros de profundidade, chaminés hidrotermais expelem um fluido que não é água nem magma. Trata-se de dióxido de carbono líquido. A combinação precisa de alta pressão, 160 atmosferas, e baixa temperatura local mantém o CO2 no estado fluido supercrítico. As bolhas peroladas e oleosas que sobem do fundo aderem aos cascos dos submersíveis e dissolvem-se lentamente na água do mar, criando uma zona de acidez letal ao redor da ventilação. É um vislumbre de uma química alienígena operando naturalmente na Terra. Mais profundo ainda, encontramos os sistemas clássicos de fontes hidrotermais, conhecidos como Black Smokers, fumaça negra. A mecânica destes sistemas é uma demonstração de termodinâmica violenta. A água do mar percola através de fissuras na crosta oceânica, descendo quilômetros até aproximar-se da câmara magmática. Lá é superaquecida a temperaturas que excedem 400 graus Celsius. Devido à pressão esmagadora de centenas de atmosferas, essa água não entra em ebulição. Ela permanece em estado líquido, transformando-se num fluido hidrotermal corrosivo e flutuante. Esse fluido dissolve metais das rochas circundantes, ferro, cobre, zinco, enxofre e dispara de volta para a superfície do fundo do mar como um jato de alta velocidade. O momento em que esse fluido superaquecido e ácido colide com a água do mar circundante, que está próxima do congelamento, 2 graus Celsius, gera uma reação de precipitação instantânea. Os minerais dissolvidos solidificam-se em micropartículas escuras, criando a ilusão de fumaça negra. Essas partículas acumulam-se, construindo chaminés minerais que podem atingir dezenas de metros de altura. Monólitos góticos de sulfeto metálico erguendo-se na escuridão. Para a biologia convencional, este ambiente deveria ser esterilizante, tóxico, ácido, quente e sem luz. No entanto, a realidade observada é uma explosão de biomassa. As fontes hidrotermais são o palco da quimiossíntese. Ao contrário da superfície, onde a cadeia alimentar baseia-se na energia fotônica do Sol, convertida por plantas, fotossíntese, aqui a base é química. Bactérias extremófilas oxidam o sulfeto de hidrogênio e o metano expelidos pelas ventilações, convertendo a energia química inorgânica em matéria orgânica. Estas bactérias formam tapetes microbianos ou vivem em simbiose dentro dos tecidos de animais maiores. Vermes tubulares gigantes, Riftiapactila, desprovidos de boca, ânus ou estômago, abrigam bilhões dessas bactérias em um órgão especializado chamado trofossoma. O verme fornece proteção e coleta os químicos da água. As bactérias fornecem açúcar e aminoácidos. É um ecossistema autônomo, desacoplado da energia solar. Essa descoberta, realizada inicialmente na falha de Galápagos e confirmada nas Marianas, forçou a reescrita das teorias sobre a origem da vida. A hipótese das fontes hidrotermais sugere que a vida na Terra não começou em uma poça morna iluminada pelo Sol, como teorizado por Darwin, mas sim na escuridão pressurizada destes reatores químicos. As chaminés fornecem todos os pré-requisitos para a abiogênese.
energia térmica constante, um fluxo rico em hidrogênio e compostos de carbono e, crucialmente, microporos nas rochas minerais que poderiam ter atuado como as primeiras células inorgânicas, concentrando moléculas complexas antes da evolução das membranas lipídicas. A Fossa das Marianas pode não ser apenas um cemitério de placas tectônicas, mas o tipo de ambiente ancestral onde a primeira faísca biológica foi acesa. A implicação é profunda. Se a vida pode surgir aqui, na ausência de luz e sob pressão esmagadora, ela pode surgir em qualquer corpo celeste que possua água líquida e calor interno, independentemente da distância de uma estrela. A oceanografia estratifica a coluna d'água em zonas distintas baseadas na penetração da luz. Mas há uma fronteira mais profunda onde a classificação muda de critério. Aos 6.000 metros, cruzamos a linha invisível que separa o abissal do Adal. O termo, derivado da mitologia grega para o reino dos mortos, não é meramente poético. Ele denota uma transição física fundamental. Nesta profundidade, a pressão hidrostática deixa de ser apenas uma força externa de esmagamento mecânico e torna-se um agente de interferência molecular. A bioquímica padrão, o conjunto de reações que sustenta a vida na superfície, começa a falhar. As moléculas de água comprimidas violentamente contra as proteínas forçam essas estruturas complexas a se desdobrarem. Enzimas vitais perdem a sua geometria funcional e tornam-se inúteis. As membranas lipídicas, que formam as paredes das células, solidificam-se como manteiga no frigorífico, interrompendo o transporte de nutrientes. Teoricamente, a vida complexa deveria cessar. Contra todas as previsões teóricas, a Fossa das Marianas abriga um vertebrado que fez do impossível o seu habitat. O peixe-caracol das Marianas, Pseudoliparis suaire, é o detentor do recorde absoluto de profundidade para um peixe, encontrado prosperando a mais de 8.000 metros. A sua aparência desafia a estética dos monstros marinhos tradicionais. Não possui armadura, escamas ou dentes gigantes. É uma criatura pequena, com cerca de 30 centímetros, cuja pele é translúcida e rosada, permitindo a visualização direta do fígado e da musculatura através da epiderme. A sua estrutura esquelética é reduzida ao mínimo. Ossos calcificados, que seriam pesados e quebradiços, são substituídos por cartilagem flexível. O crânio está incompleto. O animal assemelha-se mais a um gerino superdesenvolvido do que a um peixe ósseo. A sobrevivência do peixe-caracol não se deve à resistência bruta, mas a uma adaptação química engenhosa. Para impedir que as suas células colapsem ou que suas proteínas se desnaturem, o organismo satura os seus tecidos com uma molécula chamada óxido de trimetilamina, um potente piezólito, uma substância que estabiliza proteínas sob pressão. O TMAO age como um suporte molecular mantendo as estruturas celulares armadas contra o peso da água. A concentração desta substância no corpo do peixe é tão elevada que está no limite de saturação osmótica. Se o peixe fosse mais fundo, a concentração necessária de TMAO faria com que a água do mar fluísse para dentro de suas células de forma incontrolável, matando-o. Esta dependência química cria um paradoxo cruel. O Pseudoliparis suaire não está apenas adaptado à alta pressão, ele está dependente dela para a integridade estrutural. O peso de 8 km de água é o que mantém seu corpo coeso. Se uma rede de arrasto o trouxesse rapidamente para a superfície, a remoção da pressão externa não faria o peixe explodir, mas sim derreter. Sem a morsa hidrostática a segurar suas moléculas unidas, as estruturas proteicas relaxariam e perderiam a forma. O animal transformaria-se em uma massa gelatinosa e amorfa, desintegrando-se diante dos observadores. É uma entidade que existe em um estado de equilíbrio precário, viva apenas enquanto estiver prisioneira do abismo. Na vastidão pelágica acima do fundo lamacento, não existem rochas, cavernas ou vegetação para oferecer refúgio. O ambiente é um vazio tridimensional de água negra. Neste cenário de exposição total, a evolução convergiu para a única camuflagem eficaz, a transparência. A zona de meia água
é povoada por fantasmas biológicos. O polvo de vidro, Vitreledonella ricardi, é um exemplo primoroso dessa estratégia. O seu corpo é composto de tecido gelatinoso quase perfeitamente transparente. As fibras musculares, nervos e até o sistema digestivo são minimizados e clarificados para reduzir a refração da luz. A única parte visível do animal são os olhos opacos e o nervo óptico flutuando como órgãos desconectados no escuro. Contudo, a transparência possui uma falha fatal: os olhos e o estômago. Para ver, um olho precisa de uma retina opaca para absorver fótons. Para digerir, um estômago contém matéria que projeta sombra. Predadores de profundidade caçam procurando essas silhuetas contra a luz fraca que desce da superfície ou usando bioluminescência como holofote. Para combater isso, a lula de vidro, Galiteutis glacialis, utiliza uma tática de camuflagem ativa chamada contra-iluminação. O animal possui fotóforos, órgãos produtores de luz sob os seus olhos opacos. Estes órgãos emitem uma luz que combina exatamente a cor e a intensidade da luz ambiente que vem de cima, efetivamente apagando a silhueta dos olhos e tornando o animal invisível, até para quem olha de baixo para cima. É um manto de invisibilidade alimentado por reações químicas. A ofensiva nesta guerra visual é liderada por criaturas como o peixe-dragão, Malacosteus niger. Enquanto a maioria da vida marinha profunda evoluiu para detectar apenas o espectro azul, a única cor que penetra fundo na água, o peixe-dragão desenvolveu uma capacidade visual exclusiva. Ele possui fotóforos suboculares que emitem luz na frequência do vermelho distante, quase infravermelho. A física da água absorve a luz vermelha rapidamente, tornando-a invisível para quase todos os outros habitantes do abismo. Esta adaptação confere ao peixe-dragão uma vantagem tática insuperável. Ele nada na escuridão, emitindo feixes de luz vermelha dos seus farões. Ele pode ver os seus arredores, iluminar os camarões e peixes que pretende comer e comunicar com parceiros da mesma espécie. As suas presas, biologicamente cegas à frequência vermelha, não percebem que estão sendo iluminadas. Elas continuam a nadar na ignorância, acreditando estar envoltas em escuridão protetora, até serem atacadas. O peixe-dragão atua como um franco-atirador equipado com óculos de visão noturna num campo de batalha onde todos os outros soldados estão cegos. A bioluminescência aqui não é apenas um brilho espético, é telemetria, comunicação criptografada e sistema de mira de armas. Ao atingirmos o sedimento do leito oceânico, a 10.900 metros, a dinâmica ecológica muda de predadores rápidos para pastadores estáticos. O terreno plano e monótono é dominado não por animais complexos, mas por protistas gigantes. Os xenophyophores são os reis esquecidos da Fossa das Marianas. À primeira vista, assemelham-se a esponjas sujas, cérebros pálidos ou discos de sedimento aglutinado que podem atingir 10 centímetros ou mais de diâmetro. A classificação biológica destes organismos é surpreendente. Cada xenophyophore é uma única célula. Eles são amebas gigantescas, multinucleadas, que desafiam a lei do cubo quadrado, que limita o tamanho da maioria das células individuais. Eles são os mestres pedreiros do fundo do mar. O corpo mole e gelatinoso da ameba secreta um cimento orgânico pegajoso que utiliza para recolher partículas do ambiente. Eles selecionam grãos de areia, espículas de esponjas mortas, carapaças de radiolários microscópicos e até microplásticos, colando-os para formar uma estrutura externa complexa e rígida chamada testa. Esta estrutura funciona como um exoesqueleto habitável e um sistema de filtração, aumentando a área de superfície para absorver nutrientes da água estagnada. A sua abundância é tamanha que, em certas áreas da fossa, eles cobrem o fundo como um campo de pedregulhos vivos, fornecendo a única complexidade topográfica num mundo de lama plana, servindo de abrigo para isópodes e vermes.
O aspecto mais inquietante dos xenophytophores é a sua dieta e composição química. Análises laboratoriais revelaram que estes organismos concentram níveis extraordinariamente altos de metais pesados e isótopos radioativos nos seus corpos. Eles contêm urânio, mercúrio e chumbo em concentrações que seriam tóxicas para quase qualquer outra forma de vida. A razão exata para esta bioacumulação permanece uma hipótese científica. Alguns teóricos sugerem que a estrutura do DNA dos xenophytophores possui mecanismos de reparo tão eficientes que a radiação ionizante não os afeta. Uma teoria ainda mais radical, a da radiotrofia, propõe que eles, ou as bactérias simbiontes que vivem dentro deles, podem estar a utilizar a radiação de fundo do decaimento do urânio como fonte de energia metabólica, convertendo raios gama em energia química, de forma análoga como as plantas convertem a luz solar. Se confirmada, esta hipótese significaria que a base da cadeia alimentar no ponto mais profundo da Terra não depende nem do Sol, nem do calor vulcânico, mas da própria instabilidade atômica dos minerais do planeta. Os xenophytophores são, portanto, sentinelas tóxicas, organismos que constroem castelos de lixo radioativo e reinam sobre o lodo eterno, provando que a vida persiste onde a pureza biológica é impossível. A desconexão entre a superfície iluminada e o fundo adal não é absoluta. Existe um cordão umbilical tênue, composto de morte e decadência, que une a fotosfera ao abismo. A Fossa das Marianas, desprovida de produção primária fotossintética, opera sobre um regime de importação passiva. A energia que sustenta os anfípodes gigantes e as amebas xenophytophores origina-se quilômetros acima, sob a forma de neve marinha. Este fenômeno não é meteorológico, mas biológico. Trata-se de uma precipitação contínua de partículas orgânicas, exoesqueletos de plâncton, pelotas fecais de zooplâncton, poeira eólica rica em ferro, fuligem vulcânica e agregados de muco bacteriano. É uma nevasca de carbono que cai perpetuamente através da coluna d'água. A física dessa descida é agonizantemente lenta. Uma partícula individual de neve marinha pode levar semanas ou meses para percorrer a distância de 11 quilômetros até o leito oceânico. Durante esse trânsito vertical, o material atravessa múltiplas zonas de predação. Bactérias e alimentadores de filtro na zona mesopelágica consomem e reciclam a maior parte dessa matéria. Estima-se que apenas cerca de 1% da biomassa produzida na superfície chegue efetivamente ao fundo da fossa. O que aterrissa na Challenger Deep é o resto do resto, um material refratário, pobre em nutrientes, que já foi digerido múltiplas vezes durante a queda. A vida no fundo, portanto, depende de um fluxo de resíduos que é, na melhor das hipóteses, escasso e sazonal. Este processo constitui a bomba biológica, um mecanismo planetário vital para o sequestro de carbono. O oceano profundo atua como um armazém de longo prazo para o CO2 atmosférico absorvido pelo fitoplâncton. Quando esses organismos morrem e afundam sem serem decompostos, o carbono que continham é removido do ciclo atmosférico e enterrado no sedimento abissal por milênios. A Fossa das Marianas é o sumidouro final. Qualquer carbono que atinja essas profundidades fica preso pela geografia de subducção e pela pressão, só retornando à atmosfera através do vulcanismo milhões de anos no futuro. A estabilidade climática da superfície está, de forma invisível, ligada à eficiência com que este abismo engole os restos da vida superior. A dependência da neve marinha torna o ecossistema adal vulnerável a perturbações na superfície. Eventos como o El Niño, tufões ou o aquecimento das águas superficiais alteram a produtividade do plâncton, o que por sua vez corta o suprimento de alimento para o fundo. A fome no abismo é ditada pela meteorologia de um céu que os seus habitantes nunca viram. Estudos recentes sugerem que as alterações climáticas estão aumentando a estratificação dos oceanos, dificultando a mistura de nutrientes e reduzindo a quantidade de neve marinha. O fundo da fossa pode estar a enfrentar um período de inanição ainda mais severo, uma seca nutricional silenciosa causada pelas atividades industriais a 11 quilômetros de distância vertical. A monotonia da escassez na Fossa das Marianas é interrompida apenas por eventos estocásticos de magnitude colossal. A queda de uma baleia.
Quando um cetáceo de grande porte, como uma baleia azul ou cachalote, morre em águas profundas, a sua carcaça, com flutuabilidade negativa, inicia uma descida rápida. Diferente da neve marinha, que cai suavemente, uma baleia de 40 toneladas atinge o fundo com um impacto sísmico biológico. Num instante, um único ponto no deserto de lama recebe o equivalente a 2.000 anos de fluxo normal de carbono orgânico. É uma bomba calórica que altera a ecologia local instantaneamente. O que se segue é um processo de sucessão ecológica altamente estruturado, comparável à colonização de uma ilha vulcânica recém-formada. A primeira fase é a dos necrófagos móveis. O cheiro de sangue e óleo viaja pelas correntes, atraindo os grandes errantes do abismo. Tubarões dorminhocos, peixes-bruxa e anfípodes gigantes convergem para a carcaça. Os peixes-bruxa são particularmente grotescos e eficientes. Eles perfuram a pele da baleia e comem a carne de dentro para fora, protegendo-se da competição ao secretar um lodo fibroso que sufoca as brânquias de outros peixes. Esta fase frenética remove os tecidos moles, músculos, vísceras e gordura em questão de meses, deixando para trás apenas o esqueleto nu. A segunda fase pertence aos oportunistas de enriquecimento. O sedimento ao redor dos ossos fica saturado com fluidos orgânicos que vazaram durante o frenesi inicial. O solo torna-se preto e anóxico. Poliquetas, caracóis e cumáceos colonizam essa lama enriquecida, pastando nas bactérias que florescem no excesso de nutrientes. A biodiversidade neste microhabitat dispara, excedendo em muito a da planície circundante. Mas a fase mais estranha e duradoura é a terceira, a fase sulfofílica. Os ossos de baleia são ricos em lipídios. Cerca de 60% do peso do esqueleto é óleo. Quando a carne acaba, bactérias anaeróbicas começam a decompor esses óleos dentro da matriz óssea, libertando sulfeto de hidrogênio como subproduto. O esqueleto torna-se funcionalmente uma fonte hidrotermal fria. É neste momento que chega o especialista final, o Osedax, conhecido como verme zumbi. O Osedax não tem boca nem estômago. Ele aterra no osso e desenvolve um sistema radicular ácido que dissolve o cálcio, permitindo que bactérias simbióticas no seu interior digiram o colágeno e a gordura. Colônias de Osedax cobrem as costelas e crânio como um tapete felpudo vermelho, consumindo a baleia ao longo de décadas. Estes oásis de ossos atuam como trampolins evolutivos, permitindo que espécies dependentes de quimiossíntese migrem de uma fonte hidrotermal para outra, usando as baleias mortas como estações de reabastecimento na vasta escuridão. A visão romântica da Fossa das Marianas como o último lugar intocado da Terra colapsou cientificamente na última década. As análises toxicológicas da fauna residente revelaram uma verdade desconfortável. Os habitantes do ponto mais profundo do oceano estão entre os animais mais contaminados do planeta. Anfípodes coletados no Challenger Deep apresentaram concentrações de PCBs, bifenilas policloradas, e PBDS, retardadores de chama, 50 vezes superiores às encontradas em caranguejos de rios poluídos na China. Estes compostos, fabricados pelo homem para isolamento elétrico e plásticos industriais, foram banidos na década de 1970, mas persistem no ambiente. O mecanismo de contaminação é a gravidade aliada à bioacumulação. Os poluentes orgânicos persistentes, POPs, são hidrofóbicos. Eles aderem a partículas de plástico e detritos orgânicos na superfície. Quando essa neve tóxica afunda, é ingerida pelos necrófagos do fundo. Como estes animais não têm predadores e vivem muito tempo, as toxinas acumulam-se nos seus tecidos adiposos a níveis letais, num processo de biomagnificação extrema. A fossa atua como um funil químico global,
concentrando os erros industriais do século XX num espaço confinado onde não há diluição possível. O leite materno de uma orca e o tecido de um anfípode a 11.000 metros partilham a mesma assinatura química de venenos sintéticos. Além da contaminação passiva, uma ameaça ativa e mecânica aproxima-se do horizonte: a mineração em águas profundas, Deep Sea Mining. Embora a Fossa das Marianas, propriamente dita, tenha proteções legais nominais, como o Monumento Nacional Marinho dos Estados Unidos, as áreas adjacentes e as crostas de cobalto nos montes submarinos próximos são alvos de interesse comercial intenso. A geologia da região é rica em nódulos polimetálicos e crostas de ferro-manganês, contendo terras raras essenciais para baterias de carros elétricos e turbinas eólicas. A ironia é cruel. A transição para a energia verde na superfície pode exigir a destruição do ecossistema azul profundo. A tecnologia proposta para esta extração envolve ceifeiras robóticas gigantescas, máquinas de lagartas pesando centenas de toneladas, desenhadas para raspar o fundo do mar. O impacto não seria apenas local. A remoção dos nódulos destrói o substrato duro necessário para a fixação de corais de profundidade e esponjas, organismos que levam milênios a crescer. Mais grave ainda é a pluma de sedimentos. A trituração do leito levanta nuvens de lama fina que podem derivar por centenas de quilômetros antes de assentar. Esta poeira asfixiaria os alimentadores de filtro, os xenofiofores, as esponjas, os vermes tubulares, entupindo seus poros e brânquias. A mineração no abismo tem o potencial de causar extinções em escala industrial, antes mesmo das espécies serem catalogadas, transformando um habitat vivo em uma pedreira estéril e lamancenta, onde o ruído das máquinas substituiria o som das placas tectônicas. A governança da Fossa das Marianas representa um dos desafios geopolíticos mais complexos do século XXI. Em 2009, os Estados Unidos designaram uma vasta área da região como o Monumento Nacional Marinho das Fossas das Marianas. O decreto presidencial abrange aproximadamente 246.000 quilômetros quadrados, conferindo proteção legal contra a pesca comercial e a exploração mineral dentro das fronteiras da Zona Econômica Exclusiva, ZEE, americana, ao redor das Ilhas Marianas e de Guam. No papel, isso cria um santuário inviolável, um parque nacional submerso onde a conservação tem prioridade absoluta sobre o lucro. A realidade hidrográfica, no entanto, torna essas linhas fronteiriças obsoletas. O problema reside na natureza fluida do oceano. A soberania nacional estende-se apenas até 200 milhas náuticas da costa. Além desse limite, começa o alto mar, território internacional que cobre quase metade da superfície do planeta e que não pertence a nenhuma nação. A Fossa das Marianas, sendo uma feição geológica curva e extensa, cruza essas linhas artificiais. Partes vitais do ecossistema e das crostas ricas em minerais situam-se em águas internacionais, sob a jurisdição da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, ISA, um órgão da ONU com sede na Jamaica. A ISA tem um mandato contraditório. Deve proteger o ambiente marinho, mas também é a única entidade autorizada a vender licenças de exploração de mineração para países e corporações. Esta dualidade cria um conflito de interesses estrutural na borda do abismo. Enquanto o lado americano é um monumento de preservação, o lado internacional pode tornar-se um canteiro de obras industrial. A física dos fluidos ignora decretos políticos. Uma operação de mineração estabelecida a poucos quilômetros fora da área protegida geraria plumas de sedimentos tóxicos e ruído acústico que seriam transportados pelas correntes de fundo diretamente para o coração do santuário. A integridade ecológica da fossa é indivisível. Não se pode preservar metade de um ecossistema de circulação aberta enquanto se destrói a outra. O monumento corre o risco de tornar-se um parque de papel,
cercado por uma zona industrial de extração de recursos, sitiado pela química e pela turbidez geradas além de sua jurisdição legal. A fiscalização é o obstáculo final. Policiar uma área maior que muitos países europeus, situada a milhares de quilômetros do continente e escondida sob 11 quilômetros de água escura, é logisticamente impossível com a tecnologia atual. Não existem guardas florestais no fundo do mar. A detecção de atividades ilegais depende de satélites e monitoramento acústico remoto, métodos falíveis contra submarinos autônomos ou operações discretas. A Fossa das Marianas permanece, na prática, uma fronteira sem lei, onde a proteção existe apenas enquanto não houver tecnologia economicamente viável para violá-la. A corrida pelos minerais de terras raras está a transformar este deserto silencioso num tabuleiro de xadrez geopolítico, onde a preservação biológica colide frontalmente com a fome tecnológica das superpotências. Durante a maior parte da história da biologia, acreditou-se que a vida se limitava a uma fina película na superfície da crosta terrestre e nos oceanos. A biosfera era vista como uma casca superficial. Descobertas recentes realizadas através de perfurações profundas no assoalho oceânico das Marianas demoliram essa concepção. Abaixo do lodo, abaixo dos sedimentos pelágicos e penetrando profundamente na rocha basáltica da crosta, existe um domínio biológico inteiramente separado, a biosfera intraterrestre profunda. Este é o bioma sombrio, um ecossistema de micro-organismos que vivem dentro da rocha sólida, em poros microscópicos e fissuras, completamente isolados da fotosfera e da água do mar aberta. As estimativas de biomassa são estonteantes. Cientistas calculam que a massa total de carbono desses micróbios intraterrestres pode exceder a massa de toda a vida humana na superfície multiplicada centenas de vezes. Eles representam até 1/3 de toda a biomassa viva do planeta, ocultos sobre o fundo do mar. A vida nestas profundezas opera numa escala de tempo geológica. Devido à escassez extrema de nutrientes e espaço, o metabolismo desses organismos é desacelerado a níveis quase indetectáveis. Eles não se reproduzem em horas ou dias, como as bactérias de laboratório. Uma única divisão celular pode levar séculos ou milênios. Eles existem num estado de zumbificação metabólica, investindo quase toda a sua energia apenas na reparação do DNA, para combater a degradação térmica e radioativa, em vez de crescer. A fonte de energia para esta vida subterrânea é a geologia pura. Longe de qualquer luz solar ou detrito orgânico, estes organismos praticam a quimiolitotrofia, comer pedra. Eles extraem elétrons de minerais como ferro e manganês oxidados na crosta basáltica. Mais fascinante ainda é a dependência da radiólise da água. O decaimento natural de isótopos radioativos, urânio, tório e potássio, presentes nas rochas, emitam radiação alfa, beta e gama. Essa radiação quebra as moléculas de água presas nos poros da rocha, libertando hidrogênio gasoso e peróxidos. Os micróbios consomem esse hidrogênio como combustível. É um ecossistema movido a energia nuclear natural. A Fossa das Marianas, sendo uma zona de subducção, arrasta materiais hidratados e carbono para o manto, alimentando esta biosfera profunda. A descoberta destes intraterrestres redefine o conceito de habitabilidade. Eles provam que a vida não é um fenômeno delicado que precisa de condições perfeitas na superfície. É uma força tenaz que permeia a própria estrutura sólida do planeta. Se a superfície da Terra fosse esterilizada por um impacto de asteroide ou radiação cósmica, a biosfera profunda sobreviveria intocada, aguardando milhões de anos para recolonizar o mundo acima. O verdadeiro coração biológico da Terra pode não estar nas florestas tropicais, mas escondido nas fissuras escuras e quentes sob o abismo. A obsessão científica com a Fossa das Marianas transcende a oceanografia. Ela é o pilar central da astrobiologia moderna. À medida que os telescópios e sondas espaciais revelam a natureza do nosso sistema solar, torna-se claro que a Terra é uma anomalia, não por ter água,
mas por ter água na superfície. A norma cósmica para oceanos líquidos parece ser oceanos de subsuperfície, escondidos sob crostas de gelo espessas em luas distantes. Europa, lua de Júpiter, e Encélado, lua de Saturno, são os alvos primários. Ambos possuem oceanos globais de água salgada mantidos líquidos não pelo calor solar, mas pelo aquecimento de maré, a fricção gravitacional gerada pela órbita ao redor de seus planetas gigantes gasosos. O paralelo com a Fossa das Marianas é exato. O fundo do Oceano de Europa é provavelmente um ambiente de escuridão total, pressão esmagadora e, crucialmente, interação entre água salgada e rocha quente do manto lunar. Esta interação geofísica deve, quase certamente, gerar fontes hidrotermais semelhantes às encontradas no abismo terrestre. Se a vida na Terra surgiu em torno dos Black Smokers e respira hidrogênio e enxofre, então os ingredientes e as condições para a vida em Europa já existem. A Fossa das Marianas deixou de ser apenas um local de estudo terrestre, tornou-se um análogo planetário, um campo de testes acessível para tecnologias e teorias destinadas ao espaço exterior. As criaturas da fossa são os modelos para os alienígenas que esperamos encontrar. A bioquímica piezo-tolerante do peixe-caracol, a quimiossíntese dos vermes tubulares e a radiotrofia dos micróbios profundos são as estratégias de sobrevivência que qualquer vida europana teria de adotar. Não procuramos mais pequenos homens verdes, procuramos análogos aos xenofiophores e esteiras bacterianas de sulfeto. A NASA e outras agências espaciais utilizam a fossa para testar submersíveis autônomos. Um robô capaz de navegar, perfurar e analisar amostras autonomamente no Challenger Deep a 1.100 atmosferas de pressão está qualificado para ser enviado para derreter a crosta de gelo de Europa e nadar no seu oceano alienígena. Esta conexão inverte a perspectiva da exploração. Olhar para baixo para o lodo escuro das Marianas é, na verdade, olhar para o futuro da busca por vida no universo. O abismo ensina-nos que a zona habitável de uma estrela é um conceito limitado. A vida não precisa de uma zona caixinhos dourados temperada pelo sol. Ela precisa apenas de água, rocha e um gradiente químico. A existência de um ecossistema complexo e vibrante no ponto mais hostil da Terra é a prova de conceito mais forte de que não estamos sozinhos no universo. Se a natureza consegue florescer a 1.100 metros de profundidade no nosso próprio quintal, as probabilidades estatísticas de oceanos estéreis em luas aquecidas gravitacionalmente caem drasticamente. O abismo é a nossa janela para o cosmos. A era de exploração tripulada heróica, simbolizada pelas esferas de aço titânico do Trieste e do Deep Sea Challenger, aproxima-se de obsolescência funcional. Embora a presença humana no fundo do mar carregue um peso simbólico inegável, ela é cientificamente ineficiente. A logística necessária para manter um mamífero de superfície vivo a 1.100 atmosferas de pressão consome recursos desproporcionais, limitando o tempo de fundo a poucas horas e a área de amostragem a alguns metros quadrados. O futuro da oceanografia Adal não reside em cascos de pressão mais espessos, mas na inversão completa da filosofia de engenharia. Em vez de construir fortalezas para resistir à pressão, os engenheiros estão desenvolvendo máquinas que a aceitam, a robótica mole, Soft Robotics. Inspirados pela fisiologia do peixe-caracol e dos cefalópodes, estes novos autômatos descartam ligas metálicas rígidas em favor de polímeros de silicone, géis viscoelásticos e fluidos dielétricos. Um robô mole não possui cavidades de ar compressíveis, é um sistema em equilíbrio hidrostático com o ambiente. Recentemente, protótipos testados na Fossa das Marianas demonstraram que atuadores artificiais, feitos de materiais eletroativos que se contraem como músculos quando uma voltagem é aplicada, funcionam com eficácia total sob pressões que esmagariam pistões hidráulicos convencionais. A eletrônica é encapsulada em óleo ou resina, eliminando a necessidade de caixas de proteção pesadas. Estas máquinas movem-se não com hélices barulhentas, mas ondulando barbatanas sintéticas, perturbando minimamente o ambiente e permitindo a aproximação furtiva da fauna sensível. A mudança de hardware é acompanhada por uma revolução de software.
a transição do veículo único para a inteligência de enxame. A física da água de mar bloqueia ondas de rádio, tornando o controle remoto em tempo real, como usado em drones aéreos ou rovers marcianos, impossível sem um cabo de fibra ótica físico. Cabos são âncoras logísticas que restringem o alcance e podem enroscar-se em obstáculos. A solução é a autonomia descentralizada. Em vez de enviar um único submersível de $1 bilhão, o futuro prevê o lançamento de centenas de microdrones autônomos e descartáveis. Estes enxames operam com algoritmos de comportamento emergente, semelhantes aos cardumes de peixes ou colônias de formigas. Eles se comunicam entre si através de modems acústicos de curta distância, trocando pacotes de dados simples através de pulsos sonoros, tirros. Se um drone detecta uma pluma química interessante, ele emite um sinal de convocação e o enxame converge para mapear a fonte em 3D. A inteligência artificial embarcada permite que tomem decisões de navegação e amostragem sem intervenção humana. Se uma unidade falha ou é esmagada, a missão continua. O coletivo é resiliente. Esta abordagem permite cobrir vastas áreas da fossa simultaneamente, transformando a exploração de uma agulha no palheiro para uma varredura sistemática de alta resolução, onde a tecnologia mimica a biologia para sobreviver ao ambiente mais hostil da Terra. A imutabilidade da Fossa das Marianas é uma ilusão provocada pela brevidade da vida humana. Geologicamente, a fossa é uma estrutura efêmera, um momento transitório na litosfera do planeta. O assoalho oceânico que compõe a placa do Pacífico, atualmente a ser consumido na zona de subducção, é o mais antigo da Terra, datando do período Jurássico, com cerca de 170 milhões de anos. No entanto, em termos planetários, isso é jovem. Enquanto os continentes possuem rochas de 4 bilhões de anos, o fundo do mar é perpetuamente jovem porque é perpetuamente destruído. A Fossa das Marianas é o local de execução dessa destruição. Ela funciona como uma esteira rolante cósmica que transporta a história da Terra para o esquecimento do manto inferior. O processo de subducção não consome apenas rocha basáltica, ele engole sedimentos, fósseis e evidências climáticas acumuladas ao longo de éons. Cada centímetro de sedimento que entra na fossa é submetido a um metamorfismo de ultra alta pressão. À medida que a placa desce, a temperatura e a pressão transformam a lama rica em água em rochas metamórficas exóticas, como a fásciis xisto azul e eclogito. A água libertada por estas reações minerais sobe para fundir a placa sobrejacente, mas o material sólido continua a descer, dissolvendo-se no manto viscoso. A fossa é, portanto, uma máquina de apagar arquivos geológicos. O registro fóssil de ecossistemas inteiros que existiram no superoceano Pantalassa está a ser, neste exato momento, liquefeito sob as Marianas. Este ciclo de criação e destruição, conhecido como ciclo de Wilson, dita que o próprio Oceano Pacífico está condenado. O Pacífico está encolhendo à medida que as Américas se movem para o oeste e a Ásia para leste, consumindo o assoalho oceânico nas fossas periféricas. Num futuro geológico distante, a Fossa das Marianas deixará de existir. A colisão continental fechará o oceano, as placas fundir-se-ão e os sedimentos adais serão empurrados para cima para formar o topo de uma nova cadeia de montanhas, como os Himalaias atuais. O abismo de hoje será o pico de amanhã. Reconhecer a natureza transitória da fossa altera nossa percepção sobre o armazenamento de resíduos. A ideia de usar o abismo como um depósito eterno para lixo nuclear ou químico é falaciosa. Embora a subducção mova materiais para o interior da Terra, o processo é complexo e propenso a arrotos geológicos. O vulcanismo de arco e os fluidos hidrotermais reciclam materiais voláteis para a volta da biosfera muito mais rápido do que o ciclo das rochas sólidas. O que jogamos na fossa não desaparece, entra num ciclo de processamento magmático que pode eventualmente devolver nossos venenos à superfície através de erupções vulcânicas ou ventilação gasosa. A fossa não é um cofre, é um processador químico dinâmico com uma saída conectada diretamente à atmosfera.
A influência da Fossa das Marianas estende-se verticalmente até a estratosfera, desempenhando um papel oculto na regulação do clima global através do clatrato de metano, o gelo que queima. Nas profundezas das paredes da fossa, a combinação de baixa temperatura e alta pressão permite que moléculas de metano fiquem presas dentro de gaiolas cristalinas de água gelada. O metano é um gás de efeito estufa 80 vezes mais potente que o CO2. Estima-se que as reservas de metano congelado no fundo do mar contenham mais carbono do que todas as reservas conhecidas de petróleo e carvão combinadas. A Fossa das Marianas atua como um capacitor térmico para estes depósitos. Se a temperatura da água do fundo subir alguns graus, o gelo desestabiliza. O metano explode explosivamente, expandindo 160 vezes em volume. Um evento de libertação massiva, a hipótese da arma de clatratos, poderia causar tsunamis e libertar gigatoneladas de metano na atmosfera, desencadeando um aquecimento global irreversível. Atualmente, a profundidade extrema serve como amortecedor, onde bactérias metanotróficas consomem o gás antes que ele chegue à superfície. Mas este processo cria zonas anóxicas que sufocam a vida marinha. Estamos manipulando um termostato planetário cujos mecanismos de feedback mal compreendemos. Cientificamente, o leito da fossa é o arquivo histórico mais completo da Terra. O Challenger Deep atua como uma armadilha sedimentar suprema. Ao extrair testemunhos de sondagem, paleooceanógrafos leem o passado pela química de carapaças microscópicas. A análise de isótopos de oxigênio permite reconstruir a temperatura exata dos oceanos há milhões de anos. A fossa registra cada era de gelo, catástrofes cósmicas como o impacto de Chicxulub, marcado pela linha de Iridium, e até explosões de supernovas, registradas pelo Ferro 60. Destruir estes sedimentos com mineração é o equivalente a queimar a Biblioteca de Alexandria antes de termos lido seus livros. A exploração humana, no entanto, encontra um muro neurofisiológico. A pressões extremas, os gases vitais tornam-se venenos. Nitrogênio causa narcose, hélio provoca a síndrome nervosa de alta pressão, HPNS, alterando a transmissão nervosa. Até mesmo o oxigênio torna-se corrosivo, causando convulsões. A única solução teórica seria a ventilação líquida total, preenchendo os pulmões com perfluorocarbonetos incompressíveis. Por enquanto, nossa carne é incompatível com a física do fundo do mundo. Somos voyeurs tecnológicos condenados a observar por câmeras. Neste isolamento, a vida floresce através de guerras químicas. Organismos sésseis como esponjas e actinobactérias desenvolveram arsenais metabólicos sofisticados para sobreviver. Estas moléculas são os candidatos mais promissores para a farmacologia moderna, com compostos capazes de combater superbactérias e induzir o suicídio de células cancerígenas. A Fossa das Marianas é a maior farmácia inexplorada da Terra, mas seu potencial colide com a mineração mineral. Estamos dispostos a sacrificar a cura para o câncer por metais para baterias de carros elétricos? O valor de um genoma bacteriano é potencialmente infinito comparado ao valor fixo de uma tonelada de níquel. Enquanto a exploração física é limitada, a ambição deslocou-se para o gêmeo digital. Menos de 25% do fundo do mar foi mapeado por sonar. Iniciativas como o Seabed 2030 tentam retificar esta cegueira planetária. Na Fossa das Marianas, este mapa revela vulcões de lama e falhas transversais invisíveis por satélite. Este mapa salva vidas ao refinar alertas de tsunamis, mas também atrai interesse geopolítico. O abismo tornou-se um território estratégico cobiçado. Desde a Guerra Fria, a oceanografia física é impulsionada pela guerra antissubmarina. Submarinos nucleares usam a termoclina da fossa como escudo acústico para navegar desapercebidos. Superpotências implantam redes de sensores passivos e gliders, drones submarinos, para monitorar assinaturas sonoras inimigas. A ciência da hidrografia é inteligência de combate aplicada. O que vemos como mistério biológico é um campo de batalha tridimensional onde a acústica é a única visibilidade. No campo da biologia, a escuridão forçou uma corrida armamentista visual. A bioluminescência é a única luz,
e animais como o peixe spookfish evoluíram espelhos biológicos de guanina em vez de lentes, captando fótons com precisão quântica. O gigantócipres possui olhos parabólicos, que funcionam como faróis invertidos. A escassez de luz tornou-se o maior motor da inovação biológica, criando instrumentos ópticos que rivalizam com telescópios espaciais. Psicologicamente, a Fossa das Marianas é o repositório primordial dos nossos medos. Ela representa o sublime, o assombro misturado com terror diante da grandeza infinita. Hoje projetamos nela nossas culpas ambientais. O lixo plástico sedimentado no fundo está criando uma nova rocha, o plastiglomerato. Encontramos bolsas plásticas a 11.000 metros, tecnofósseis que marcarão o antropoceno para sempre. Também deixamos uma tatuagem atômica de Césio-137 através dos testes nucleares do século XX. Estamos reescrevendo a composição mineral do mundo à distância. O valor supremo da Fossa das Marianas não reside no que podemos extrair, mas na sua intransigência. Precisamos de lugares que permaneçam fora de nosso alcance total para alimentar o mistério e curiosidade humana. A fossa nos lembra que a Terra não nos pertence. Somos inquilinos de uma superfície fina sob profundezas estranhas. Enquanto dormimos, o abismo continua seu movimento lento e inexorável, guardando segredos na escuridão onde a luz humana jamais tocará plenamente. E talvez seja exatamente assim que deva permanecer.